eu aqui, te buscando para que você venha para cá, para o cantinho do Ari. Esse cantinho tem um propósito simples, que é de desenvolver junto com você a tomada de consciência da habilidade original. E hoje eu quero abordar um tema que é um tema recorrente na natureza humana, que é a coragem de se aventurar no desconhecido. Então, assim, esse tema, o que ele suscita em cada um de nós, né? Então, o desconhecido, nós podemos dizer que, por maior que seja a sua previsibilidade em qualquer tema da sua vida, você vai estar sempre sujeito a fenômenos que você não consegue controlar. Então, o imprevisível é o mais provável do ponto de vista daquilo que você não controla. E rumo ao desconhecido, a gente começa ele quando você vai fazer a formação do seu zigoto. Então, você pega morfologicamente a estrutura genética do seu pai e da sua mãe, que tem um chip em cada uma dessas estruturas, que guarda a memória da humanidade inteira no chip que estão nas células. O genoma está trabalhando nesse sentido. Então, o que ocorre? A hora que você vai fazer esse cruzamento do cromossomo, da genealogia, você vai construir uma nova proposição. Então, assim, como será? A gente tem uma ideia de que, baseado nos conceitos da estrutura de cada um desse gene, você pode ter um tipo mais ou menos previsto. Sem entrar nas pormenoridades dessa questão da biologia mais profunda, mas não deixando isso cair no campo do simplório, aí você vai crescendo, vai transformando, vai multiplicando, daqui um pouquinho o coraçãozinho começa a bater. Você nasce e a primeira coisa que você faz é chorar. Então, assim, esse choro é de quê? É o choro fisiológico que o corpo pede para abrir os pulmões. Então, se você não chora, o médico até dá um tapinha na sua bunda para você chorar. Então, você não está chorando porque está triste, porque está chegando no mundo. Você está chorando porque você precisa adaptar o seu corpo morfologicamente para viver no mundo que você está. Tudo isso é desconhecido, tá? Então, assim, você vai andando em zonas de conforto, pego no colo, vai crescendo, o cuidado de um, o cuidado do outro. De repente alguém te pega fazendo arte, porque você vai querer explorar o que você não conhece, e às vezes não dá muito certo, porque você não tem expertise. Aí, dependendo do grau de confiança que as figuras que estão cuidando do seu desenvolvimento, pai, mãe, ou amigo, ou parente, ou quem adotou, passa para você através das mensagens que vão sendo colocadas, isso vai estabelecendo na sua formação cognitiva e neurológica os parâmetros dos lugares sobre os quais você deve andar de maneira relativamente segura. Mas, ao mesmo tempo, começa a colocar sobre esse limite o perigo. E o perigo se transforma em medo. E o medo gera o bloqueio e a inação. Então, muitas vezes, o fato da pessoa ter medo não significa que ela seja uma pessoa prudente. Ora, o medo é uma coisa inerente à natureza humana. Mas a gente precisa entender qual que é o lugar do medo na nossa vida, né? Então, assim, avançar, o medo em si, avançar sobre as cortinas de fumaça, que na grande maioria é o medo, é muito importante. Mas é diferente de ser aventureiro, né? Mas de ser ousado. O ser humano precisa ousar. Se você não levantar da cadeira, você não vai chegar no lugar que você quer, no tempo que você quer. Mas você pode pagar para alguém buscar as coisas que você quer. Não vai vir na hora que você quer, nem do jeito que você precisa. Então, assim, nós precisamos de descobrir as fronteiras do medo, não como algo limitador na sua vida. As fronteiras do medo, ela deve ser reconhecida
de como você deve ser cauteloso para dar o próximo passo. Então é importante ter conhecimento, estudar o meio, o ambiente, mas não confundir a previdência com a inação. Para justificar, não faço isso porque é perigoso. Ora, o perigo é um lugar que precisa ser reconhecido dentro do seu limite. Mas o seu limite só pode ser percebido se você entregou a ousadia de dar o próximo passo. Aí você reconheceu que dali para frente está acima do seu limite, você não está mais na fronteira do medo. Então o medo, ele passa a ser algo necessário na vida humana, mas ele precisa ser mensurado naquilo que realmente ele faz de sentido das coisas que você está escolhendo para você. Então assim, aventurar para sair das fronteiras da inação e do ostracismo e sair do medo para ousar a autoestima, a autoconfiança, para fortalecer a musculatura da realização é fundamental. Então assim, o medo, ele é sempre um parâmetro que você tem que ter como medida, mas não do outro. E muitas vezes os nossos medos vêm lá da figura parental, da primeira infância. Então é preciso revisitar a cultura dos pais, a cultura daqueles que nos educaram, para a gente avaliar até que ponto o que eu estou reproduzindo na minha vida é meu ou é dessas figuras parentais. Então, o limite do medo é muito importante a gente conhecê-lo. E você só conhece o limite do medo quando você sai da inércia. Então, mas é preciso ter uma percepção de estudar o assunto, de instigar o conhecimento sobre aquilo, mas não ficar na paralisia. Então, muitas vezes, as pessoas perdem grandes oportunidades porque o sentimento do medo também é uma recompensa. Então eu troco a recompensa da realização pelo medo, porque eu vou ter na recompensa do medo aquele sentimento de vítima, de coitadinho, nossa, tadinho do fulano, bem que ele tenta, não consegue, sabe? Então assim, aí é o lugar que eu escolhi para viver. Então o que eu preciso de escolher? Eu, sendo a pessoa mais importante dessa vida para mim mesmo, eu preciso buscar os meus limites e não os limites das minhas crenças. Então eu preciso quebrar esse ambiente de crenças, porque ele realmente me paralisa. Então não é uma crítica à história, mas é uma reflexão sobre a história, da história que você pode inovar na sua reconsideração do seu olhar sobre o medo. Então, eu digo que é muito importante aventurar no desconhecido de forma programática, mas nunca justificar o não aventurar pela inércia da imobilidade. Porque nós merecemos alcançar o nosso melhor, que às vezes não está no que a gente já tem, mas no que a gente pode edificar. Então o medo, ele é algo necessário, mas ele tem os seus limites. Nós temos que encontrar o limite do medo e não o meu limite no medo. Eu tenho que trazer para mim a ousadia sobre o medo. Esse é o Cantinho do Ari. Espero que você compartilhe tudo isso que nós estamos fazendo, que você procure, na medida do possível, seguir esse canal. E um grande abraço carinhoso do Ari.